Olá, filhos do Deus Altíssimo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou gravando esse vídeo hoje no Dia dos Pais, no domingo, porque amanhã na segunda-feira eu tenho médico, não vou conseguir gravar. Mas eu quero desejar o feliz Dia dos Pais a todos os pais e mães, né, que criam seus filhos sozinhas. A palavra de hoje está em 2 Crônicas 24, que diz assim: Joás tinha 7 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Beceba. Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor enquanto o sacerdote Joada estava vivo. Joiada escolheu 2 esposas para Joás e ele teve filhos e filha. Amém? Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que seja o Espírito Santo a nos direcionar, a falar conosco, Pai. Amados, como é Dia dos Pais, eu estava lendo um pouco sobre a história de Joás. E Joás, ele teve uma história bem assim, complicada, porque ele foi escondido pela sua irmã, por parte de pai, porque Atalaia estava exterminando todos os herdeiros do trono. Então, quando mataram Acazia, o filho de Atalia, ela resolveu que ela mesma ia governar. A irmã de Joás escondeu ele. Só que quando ele estava com 7 anos, o sacerdote Joada ungiu ele rei e colocou ele no trono. Atalia ficou revoltada e foi morta, né, por mando do profeta Joada. Só que ele era instruído pelo profeta Joada, ele só tinha 7 anos. Uma pessoa de 7 anos consegue governar um reino? Uma pessoa de 7 anos consegue tomar decisão? Então, quem estava, na verdade, governando no período que ele era criança era o profeta Joada. E a palavra diz que ele reinou em Jerusalém por 40 anos. E depois ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, enquanto o sacerdote Joada estava vivo. Enquanto ele tinha aquele tutor, aquela pessoa, aquele homem de Deus instruindo, reinando praticamente no lugar dele, ele fazia o que era certo. Mas a Bíblia diz que lá na frente, no versículo 17, diz que depois da morte de Joada, os líderes de Judá vieram ao rei Joás e se curvaram diante dele, e ele ouviu seus conselhos. Abandonaram o templo do Senhor, do Deus dos seus antepassados, adoraram postes de Azera e ídolos. Por causa desse pecado, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Ou seja, o que eu trago para nós hoje é que os nossos filhos, as nossas filhas, nós precisamos prepará-los para saber quem eles ouvem, para saber o que eles devem fazer segundo a lei do Senhor. Na verdade, eu acho que não está na Bíblia, mas eu acho que Joada, ele tomou todas as decisões por Joás e não deu a vara, como diz aí, não deu peixe para a pessoa pescar, mas deu a vara e ensina ele pescar. Porque Joás já estava sem pai e sem mãe. Era uma criança que foi escondido para não ser morto. Ou seja, ele foi colocado no trono com 7 anos. Provavelmente ele não tinha uma identidade, né? Ele sempre foi governado por alguém. Alguém sempre fez algo por ele, entendeu? E quando Joada morreu, o sacerdote morreu, quem foi que apareceu? Todos aqueles conselheiros do templo vieram e puxaram o saco de Joás, e Joás aceitou essa bajulação e se rendeu aos conselhos desses maus conselheiros. E essa foi a destruição de Joás.
Joás, se ele soubesse quem Deus era e quem ele era no Senhor, o que Deus fez, que não foi a irmã dele, nem o profeta que fez nada por ele, mas foi o próprio Deus que escolheu ele, que guardou a vida dele, que sentou ele no trono, que foi o próprio Deus que o protegeu e ungiu ele rei, com certeza ele teria governado como governou Davi, que tudo que Davi ia fazer, Davi consultava ao Senhor, mas Joás não. Joás tinha um sacerdote a quem consultar. Depois, lá na frente, continuando lendo, diz assim que Joás, o rei Joás, não levou em conta a lealdade que Joada, pai de Zacarias, lhe havia demonstrado e matou seu filho. Ou seja, quando Deus falou, olha, não, eu preciso falar com Joás, e usou o profeta Zacarias, que era filho do seu conselheiro, do profeta Joada. Esses nomes até confundem a cabeça da gente. Joás, Joada, né? Joás era o rei, Joada era o profeta que cuidava de Joás. Enfim, e Zacarias era o filho desse profeta. Quando Deus usou Zacarias para repreender Joás, os conselheiros de Joás falaram. Então os líderes conspiraram contra Zacarias. Então todos aqueles conselheiros que estavam ali bajulando Joás conspiraram contra Zacarias e o rei foi e mandou matar o filho do melhor amigo dele. Porque provavelmente Joás não sabia quem era o Senhor, não sabia quem ele era e governava segundo o conselho de alguém. Sabe, é muito complicado quando a gente não sabe quem nós somos. É muito complicado quando você não tem sua identidade. É muito complicado quando você não sabe quem você é em Deus e você não sabe quem Deus é com você. Então você fica à mercê de muitas teologias, de muitos caminhos, de muitos conselhos. Você fica à disposição do que os outros pensam. Se uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, você não sabe a quem seguir, fica sem rumo, porque não tem identidade no Senhor. Então a minha palavra hoje é: cuidado com quem você ouve. Cuidado, quem é o seu conselheiro, quem é o seu tutor. Você precisa conhecer o Senhor em particular. Você precisa ter um relacionamento com o teu pai, aquele que sabe o que é melhor para mim, para você. Você não pode ir pela cabeça de ninguém, você não pode ir pela cabeça do outro. E você que é pai, você que é mãe, instrua. Faça de tudo para que o seu filho conheça o Senhor. Porque quando você faltar na vida deles, eles estarão seguros. Porque não sou eu, não é um homem que sustenta pai e filho, é o próprio Deus. Se o seu filho e sua filha sabem quem eles são para o Senhor e sabem quem Deus é na vida deles, eles nunca vão ter crise de identidade, eles nunca vão fazer algo que desagrada o Senhor. Vai estar sempre sabendo andar pelos caminhos daquele que é todo-poderoso. Amém? Então fico com essa palavra, que o Senhor tenha falado com você. Eu sei que tem muito mais coisas para ser falado aqui, mas acho que hoje veio a calhar falar sobre tutores, sobre conselheiros, falar sobre as nossas crianças, porque proteger demais e não saber ensinar a criança a ter responsabilidade, a tomar decisões certas, não ensinar o caminho do Senhor a eles correm um risco muito grande de lá na frente, se o pai, se o tutor faltar, eles ficar à mercê de homens maus. E foi isso que aconteceu com Joás. Ele ficou à mercê de conselheiros ímpios que não serviam ao Senhor e o fez desviar do caminho do Senhor. E Deus, ele ficou contra Joás, depois ele foi morto. E não foi uma história bonita, porque, olha, você pode faltar tudo na sua vida, pode faltar amigo, pode faltar pai, pode faltar mãe, pode faltar tudo, mas se não faltar o Deus Todo-Poderoso, se não faltar aquele que tem o domínio sobre céu, terra, inferno, sabe, você estará seguro, porque quem tem o Senhor como a sua herança, como seu galardão, como seu protetor,
tem tudo. O homem não pode fazer o que Deus pode fazer. Nenhum conselheiro é tão sábio quanto o Espírito do Senhor. Ninguém é melhor para o seu filho do que o Espírito Santo, do que o Senhor, o Pai Todo-Poderoso, o Deus misericordioso, compassivo, o Deus que tem todo o poder, o Deus que sabe o caminho que eu e você devem andar. Temos que ensinar aos nossos filhos, a conhecer no seu íntimo, em particular, o Senhor, a tomar decisões baseadas na palavra do Senhor. O rei Davi foi o maior rei, porque ele conhecia ao Senhor e tinha intimidade com Deus. O que vai fazer a diferença nos nossos filhos é conhecer o preceito do Senhor, é conhecer o próprio Deus, no particular, cada um ter o seu relacionamento com o nosso Pai, amém? Então fique com essa palavra, guarde no seu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus.